Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Bem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. A terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. A paz, a paz.
Paz e bem. Paz e bem, tudo bem? Muito bem. Parece que você tá com frio, Valéria. Então isso que olha, você tirou da minha cabeça. Parece que o tempo mudou. Parece. Tudo parece. Parece. Tudo é relativo. Tudo é impressão. Mas depois daquele abraço, que daqui a pouco nós vamos chamar todos para um abraço, não vai existir mais frio. Ah, é? Não. Eita, então... Quem mais está por aqui? Ah, Nossa. parece que O tá invisível. O invisível, né? O invisível que fala com o dedo assim. Você já viu o invisível falar com o dedo? E a gente enxergar o dedo do invisível? Gustavo. Não adianta fugir do microfone. Não adianta, não morde. Se você tentar fugir do microfone, a gente leva ele até você. Fica tranquilo. Isso. Valéria, como parece que o clima mudou, me parece que parece. também é um momento de... Nossa, massagear o coração. Tutu, tutu, tutu. Então, né, nós vamos convidar os nossos ouvintes aí a chamar quem tá perto de você, né? Fazer o convite para as pessoas que estão longe. Principalmente as que estão longe, principalmente aquelas que mesmo não estando no mesmo território em que você esteja, principalmente os enamorados, né, com esse frio dá uma saudade, né, dos enamorados, principalmente quem tá lá no Nordeste, não é? Deve estar dando uma saudade, assim, não Porque sei, eu senti né? uma indiretinha. Vou ficar quietinha, não. Até eu conhecê-la, pra ver se eu aprovo. Então, né? Pra gente aproximar agora os corações mesmo distantes. Que romântico. Nossa, tô vendo. No 3, então, pode ser? Não, peraí que nós já vamos no 3. Então, dá tempo de você ir buscando quem tá longe, quem tá Mesmo pelo perto, dá o pensamento, grito. gente. Agora, nova modalidade. Use o pensamento para buscar alguém. Não precisa ser somente a pessoa que está no mesmo ambiente com você, mas pode ser longínquo também. Busque no pensamento. Vamos lá. No 3? No 3. 1, 2, 3. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Paz e bem, bem. Paz e bem, bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo.
que estaremos falando sobre conversão. E exemplo de Santo Agostinho e São Francisco de Assis. E para bem iniciar as nossas reflexões a respeito de conversão no Chama Franciscana, nós vamos ouvir um trecho do Santo Evangelho. A pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Ouvimos então o primeiro trecho, do Evangelho para falar sobre essas conversões tardias, de Agostinho e Francisco, e nós então nos deparamos com a primeira condição que foi necessária tanto a Francisco quanto a Agostinho e quanto a tantas outras pessoas no momento de sua conversão, que é a pregação. João Batista pregava um batismo de conversão. João Batista pregava, então, e convidava as pessoas a se converterem. Mas é necessário também observar que João Batista dava testemunho da sua vida. Dava testemunho, levava uma vida a partir da conversão que ele já havia passado. Francisco ouve várias pregações até entender o que de fato ele queria para a sua vida. Francisco, em um determinado momento, estava na igreja e aí ele ouve a pregação e pede depois na missa para que o sacerdote lhe explicasse novamente as escrituras, e ao final ele diz: é isto que eu quero, é isto que eu desejo, é isto que eu procuro. É isso que Francisco entende a partir daquela pregação. A partir daquela pregação, Francisco toma um sentido novo. Com Agostinho também não é diferente. Agostinho foi morar em Roma, e lá em Roma ele depois foi convidado para dar aulas em Milão. Em Milão, ele então vai escutar as pregações do bispo chamado Ambrósio, Santo Ambrósio, porque era um grande orador e ele admirava, tinha uma enorme admiração pela retórica de Ambrósio, pelo bispo Ambrósio. E ele então vai escutar os sermões desse bispo, porque ele admirava a maneira como esse bispo falava, a maneira como ele então dizia, a maneira como ele fazia a sua oração, a sua oratória. Mas quando ele ouve Francisco, quando ele ouve Ambrósio, ele começa a perceber que, além da retórica, a mensagem que Ambrósio transmitia também tinha algo profundo. Então aquilo que Ambrósio dizia começa a tocar o coração de Agostinho. Aquela pregação começa a tocar o coração de Agostinho. Aí se dá o início da sua conversão. O início desse processo de então perceber, de clareamento da sua necessidade de mudar de vida. Agostinho era um grande filósofo, um grande pensador da sua época, mas viveu durante muito tempo defendendo uma heresia chamada heresia maniqueísta. Mas a partir da pregação de Ambrósio, ele descobre então um novo caminho, um novo trajeto para a sua vida, uma nova perspectiva. Nós vamos agora para um breve intervalo do apoio cultural, mas já nós voltamos, refletindo mais um pouquinho sobre a conversão destes dois grandes homens, Francisco de Assis e Agostinho de Hipona. Chama Franciscana.
O grande momento da conversão de Agostinho se dá por uma pregação, a partir das pregações de Ambrósio. Os primeiros momentos da conversão de Francisco se dão de outras formas, mas ela se planifica a partir também das pregações dos padres e dos bispos, do bispo, né, de Assis. A pregação é ponto importante nesse caminho de conversão. Olhando para nós hoje, como têm sido as nossas pregações? Como temos pregado o Evangelho de Jesus Cristo? Como temos levado o Evangelho às outras pessoas que não a conhecem? Qual tem sido o nosso papel? Vamos pensar, mas eu não sou o padre, eu não sou o Santo Ambrósio, o Bispo Ambrósio. Mas nós também somos cristãos batizados, chamados ao testemunho e à vida evangélica. Desse processo e desse testemunho nasce então esse testemunho e essa pregação coerente para que as pessoas também se convertam. O Evangelho precisa chegar até as pessoas onde elas possam olhar para nós e dizer assim: não sei, mas você é diferente. Mas não pelo desejo de ser diferente para chamar a atenção, mas pelas atitudes que, sendo cristãs, se tornam diferentes daquilo que se espera às vezes dos outros. Nós precisamos ser aquilo que o mundo não espera. As pessoas hoje esperam de tudo tragédias. Você coloca muros altos, cerca elétrica, se fecha em condomínios, porque você espera que a sociedade seja violenta. Nós precisamos estar além. Nós precisamos ser plenos do Evangelho, ser plenos daquilo que o próprio Senhor oferece através da Sagrada Escritura, através da vida dos santos. O Papa Bento XVI, numa homilia que ele escreve sobre Santo Agostinho, ele vai dizer algumas palavras que nós vamos ler em sequência, mas fala disso, de um companheiro de viagem. Nós temos tantos testemunhos a partir dos santos, a partir dessas conversões desses grandes santos, que elas nos inspirem. Já já nós voltamos para refletir mais um pouquinho aqui no Chama Franciscana. Nós vamos agora escutar mais uma música e logo nós voltamos com mais reflexão. Enquanto isso, Valéria, o que as pessoas podem fazer? Faça igual a Dona Maria. Passe bem, Dona Maria. Colocando a Vila Raicos em evidência. E também colocando aí e participando. Faça igual a Dona Maria. Rapidinho. Grave um áudio. Não precisa nem escrever. Já era essa questão de escrever. Grave um áudio falando sobre o que você compartilhe conosco, um áudio, através do 99288-3596. 99288-3596. Não vou sair daqui. Vou lhe aguardar. Um beijo, Dona Maria. Quanto tempo que eu não venho aqui te ver. Em sua casa eu deixei de aparecer, imaginando que eu tinha solução dos problemas que surgiam em minhas mãos. Caminho se perdeu na escuridão, a tristeza entrou no meu coração. Desisti de acreditar na tua luz, no amor que o teu nome nos conduz.
Hoje eu volto pra pedir o seu perdão, de joelhos estendendo as minhas mãos. Eu te imploro a minha vida abençoar, abençoar. Oh meu Deus, essa história eu preciso alterar, seguir o teu caminho e aceitar o amor, a esperança e o teu perdão. Acreditar na conversão, mas o medo e a vergonha dizem não. É difícil aceitar o teu amor quando a gente só enxerga a própria dor. Da hora em que não dá pra disfarçar. Chama franciscana. Na conversão de Santo Agostinho, por excelência, nós vamos reconhecer um outro ponto muito importante, né? Uma outra vertente muito importante no caminho da conversão, né? Um outro ponto importante da conversão de Santo Agostinho, que é a oração, né? A vertente e o momento da oração na importância para a conversão. A música que antecedeu o retorno a esse bloco em que estávamos ouvindo fala justamente da frase famosa de Santo Agostinho, essa questão de tarde vos amei. Então, para a gente entender um pouquinho dessa música que foi tocada antes do término, que foi tocada hoje no programa Chama Tarde Vos Amei, Santo Agostinho então coloca-nos a refletir que na busca da beleza, que na busca do Cristo, ele descobriu que estava dentro dele, quando ele coloca: eis que me habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Olha que interessante, que tem tudo a ver conosco, quando diante de alguma crise existencial, costumam os jovens, né, colocarem isso, e até adultos também, diante de alguma crise existencial, ai, será, como estou, duvido de tudo, não creio em nada. Olha que experiência forte de Santo Agostinho, e que faz com que pensemos nos nossos atos e principalmente na nossa fé. E que ele ainda continua colocando: estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria, se não existisse em vós. Porém me chamastes-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Olha que brilhante esse poema, né? Que Santo Agostinho então descreve que ele estava tão perdido na vida que buscava fora de si mesmo o Cristo, sendo que o Cristo estava dentro dele.
Isso é um bom exemplo para que nós, quando nos tornarmos perdidos diante de alguma crise, ou de crer ou não crer na fé e na igreja, volta nas frases de Santo Agostinho e se infiltre mais incessantemente a oração. Porque a oração faz com que nós, ao nos calarmos para as orações, deixemos o Cristo falar no silêncio. Ao nos calarmos para a oração, deixemos que Cristo nos fale através do silêncio. Algo que me chama a atenção também sobre a conversão, não só de Santo Agostinho, não só de São Francisco, de todos os modelos que nós temos, que é possível também nós, a cada dia, buscarmos a nossa conversão individual. É uma frase que vem do livro do Papa Francisco, o livro Alegria do Evangelho do Papa Francisco, em que Frei Durvalino Fassini, Ordem dos Frades Menores, reflete e degusta as palavras do Papa Francisco de uma forma bem aberta, bem simples, para que nós possamos degustar também da sapiência do Papa Francisco. Nesse livro que eu acabei de dizer, Alegria do Evangelho do Papa Francisco, no anexo, finalzinho do livro, em que tem o título Ordem Franciscana Secular, uma ordem para a nossa desordem. Vou repetir. Ordem Franciscana Secular, uma ordem para a nossa desordem. Interessante, hein? Foi isso que aconteceu com Santo Agostinho, com São Francisco. Enquanto está tudo em ordem dentro de nós, a gente não busca mudança, melhoria. Então, quando Francisco, Santo Agostinho estiveram em desordem dentro de si, eles foram à busca de Cristo, à procura de Deus, como uma música que nós amamos e todos os programas a colocamos, à procura de Deus. Saímos à procura, ou seja, um rio com águas tranquilas, ele precisa de vez em quando também sentir a experiência de turbulências, para ver se ele consegue vencê-las e continuar depois, continuando seu curso, ou perdendo seu curso e morrendo então. Então, nesse livro, quando fala da desordem, é a conversão. E quando fala dessa questão, não só da ordem franciscana, mas todos cristãos, nós cristãos, perante alguma desordem interna, é aí que está o processo rumo à conversão. A conversão, de um dia para o outro, não é a verdadeira conversão. Ela tem que vir dia após dia, ser construída. E a partir do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento, quem sou eu? O que busco? Para onde vou? Para onde eu seguirei? Então, algumas pistas. Esse livro, então, que eu sugiro você também possa ler, Alegria do Evangelho do Papa Francisco, em que Frei Durvalino faz uma reflexão muito límpida, para que nós possamos degustar da sapiência do Papa Francisco, que essa reordenação, que é a conversão em busca, e que se faz a partir do ponto inicial
para nós reconhecermos que tudo inicia com Cristo e vá até Ele também. Por isso que Santa Clara sempre dizia: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Isso nós não devemos perder nunca, diante de nossas desorganizações internas, que é o Cristo e o seu Evangelho. Todos devemos, diante das nossas inquietudes, que é natural do ser humano, estar sempre nesse rio que eu anteriormente mencionei. Um rio não é sempre uma maresia, uma calmaria. Ele também passa por turbulências para ver se ele vai ser resistente o bastante de manter seu curso. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Para a gente ver se a gente mantém a nossa missão e o nosso curso diante a ela, está aí, diante de algumas inquietudes. E diante dessa inquietude, a igreja nos chama à participação. É esse o sentido da conversão, para que esse Cristo continue cada vez mais vivo e principalmente esse Cristo seja não só meu, não só nosso, mas de todos. Ou como pessoas ainda não conhecem esse maravilhoso Cristo. Como pessoas ainda não conhecem o amor de Cristo pela humanidade. Oh, como ainda pessoas ainda não tiveram oportunidade de ouvir, falar e de presenciar esse sabor que é Cristo, essa docilidade que é Cristo. Uma docilidade que é amarga. Óbvio que todos os santos que aqui falamos, Santo Agostinho também, São Francisco também, Santa Clara também, e tantos outros que são santos porque foram humanos, cheios de limites, mas que eles, diante das suas limitações, conseguiram e venceram, porque acreditaram e mantiveram o seu curso, a sua missão. E quão é importante o exemplo deles e mostrar que não foi um mar de rosas, foi árdua a experiência de viver o Cristo. Mas, como diz Francisco, o amargo se torna doce. Por que se torna doce? Porque você terá a promessa concretizada, o reino de Deus, o que nós vamos usufruir com Ele, junto a Ele. Vamos ter o banquete final junto a esse Cristo. E por isso mesmo a igreja convoca não só quem é santo, não, ela sempre convocou justamente os imperfeitos. Lembra do apóstolo Paulo? Ele matava todos os cristãos, mas como ele foi escolhido? Por isso mesmo. Cada um de nós, nas nossas limitações e imperfeições, somos chamados ao serviço, servir. E por isso que o próximo domingo teremos mais uma homenagem do mês vocacional aos catequistas, fiéis leigos, conscientes da vocação e do trabalho e do desejo e da decisão de tornar melhor Deus dentro de cada um e principalmente manter a igreja viva. Então, que possamos abranger também as nossas orações aos catequistas, para que eles sempre tenham essa energia de manter o seu curso, e as nossas orações para que eles continuem sendo inspirados e banhados pelo Espírito Santo para o serviço do evangelizar.
para o serviço de levar o Cristo. E principalmente de levar o Cristo, aquele Cristo de braços abertos, aquele Cristo irmão, aquele Cristo Pai, aquele Cristo que fala no silêncio. Conhecer mais para amar. Nós só, como São Agostinho também dizia, só amamos o que conhecemos. Ligue pra gente, grave um áudio, compartilhe desse tema de hoje. 99288-3596 99288-3596. Vamos mais um bloco propagandístico e já retornaremos com o tema de hoje. Chama franciscana. Só para aproveitar e mandar os abraços, né? Os abraços para a Dona Maria, para o Luiz Miguel, que também está sintonizado no Chama Franciscana desta noite, e também para a Suelene e toda a família lá, o Álvaro, o Sávio e a Mariana. Não está nos ouvindo hoje, mas ela falou assim, mas amanhã eu vou escutar a reprise pela Web Rádio Franciscanos, né? Um beijo desde já, paz e bem. Então, super abraço para eles. E agora, Valéria, vamos escutar duas belíssimas músicas que vão falar sobre a conversão desses grandes homens, Agostinho de Hipona e Francisco de Assis. Nós vamos escutar na ordem cronológica, primeiro de Agostinho, né, que viveu no ano 300, mais ou menos, 370, mais ou menos, sei lá, e Francisco no ano 1200, né, mais ou menos por volta do ano de 1200. Então nós vamos escutar Nós vamos escutar de Santo Agostinho, esse trecho que a Valéria também comentava, do livro As Confissões de Santo Agostinho, Tarde Te Amei, e depois de Francisco, A Procura de Deus. São músicas belíssimas que também nos convidarão e nos motivarão à oração. Escutemos, participemos com atenção, com carinho. Sob tua guia e eu consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com os olhos do coração a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece esta luz. Oh, eterna verdade, verdadeira caridade, suspiro dia e noite desde que te conheci e mostraste-me então quem eras, irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. Te amei, ó beleza tão antiga e tão nova.
Tocaste-me e ardi por tua paz. Tocaste-me e ardi por tua paz. Procura de amor pra viver em liberdade. E encontrei uma seta em direção à verdade. Eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho. Não levou muito tempo, eu não estava sozinho. Eu procurava saber quem estava a falar. Era um Deus apaixonado que gritava meu nome sem cessar. E eu passei a me procurar, no vento, na chuva, no ar. Eu procurei no raio da luz, na gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor. Deste cálice provei, indecisão e angústia pela estrada encontrei. Eu prossegui meu caminho à procura de Deus, busca incessante da criatura por seu Criador. Eu parecia cansado, o cansaço é do lutador. Se me cobria em prantos, gritava: onde estás, ó meu Senhor? E eu passei a me procurar, no vento, na chuva, no ar. Eu procurei no raio da luz, na gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima, no sonho, em cada gesto de amor. Chama franciscana, né? Liguei o da Valéria, não liguei o meu microfone, coisa linda, né? Mara, eu não falei que onde que está minha cabeça. Esse negócio que tá me confundindo. Onde está minha cabeça? Esse negócio que tá me confundindo, acho que é a segunda vez que eu falo com o meu microfone desligado. Ah, qualquer coisa a Dona Maria passa pra gente. Acho que ela já cansou de falar pra nós que não ligar o microfone. Bem, acho que... não, deu certo. Deu certo. Sabe aquela hora que eu fui mandar um abraço, que eu falei que ia ligar o seu microfone? Aí eu liguei o meu.
Ai, Valéria, vamos tocar Eu não o quero barco. ter a sua idade, não. Sinto muito. Não, pode ficar tranquila, não chega não. Tá bom. Amém. Amém. Bem, então nós vamos a essa mensagem do Papa Bento XVI e ele vai falar sobre Santo Agostinho, né? Uma homilia que ele escreve falando sobre Santo Agostinho. O Papa Bento XVI diz o seguinte: na vida de cada um de nós existem pessoas muito queridas que sentimos particularmente próximas. Algumas já estão nos braços de Deus. Outras ainda partilham conosco o caminho da vida. São os nossos pais, os parentes, os educadores, as pessoas a quem fizemos o bem ou de quem recebemos o bem. São pessoas com quem sabemos que podemos contar. É importante, entretanto, ter também alguns companheiros de viagem no caminho de nossa vida cristã. Penso no diretor espiritual, no confessor, nas pessoas com quem se pode compartilhar a experiência de fé. Mas penso também na Virgem Maria e nos santos. Todos devemos ter algum santo que lhe seja familiar. Todos devem ter algum santo que lhe seja familiar, para senti-lo próximo por meio da oração e intercessão, mas também para imitá-lo. Gostaria de convidar, então, a um maior conhecimento dos santos, começando por aquele de quem se leva o nome, lendo sua vida, seus escritos. Tenham certeza de que eles se tornarão bons guias para amar ainda mais o Senhor e uma válida ajuda para o crescimento humano e cristão. Gostaria de sublinhar uma vez mais um aspecto importante da sua experiência humana e cristã, aqui citando Agostinho de Hipona, atual mesmo em nossa época, em que parece que o relativismo é, paradoxalmente, a verdade, que deve guiar o pensamento, as escolhas, os comportamentos. Santo Agostinho é um homem que nunca viveu com superficialidade. A sede, a busca inquieta e constante da verdade é uma das características fundamentais de sua existência. Não, porém, das pseudo-verdades, incapazes de levar paz duradoura ao coração, mas daquela verdade que dá sentido à existência e é a morada em que o coração encontra serenidade e alegria. O caminho dele não foi fácil. Nós sabemos, pensar em encontrar a verdade no prestígio, na carreira, na posse das coisas, nas vozes que lhe prometiam felicidade imediata, cometeu erros, atravessou a tristeza, enfrentou insucessos, mas nunca parou. Nunca se satisfez com aquilo que lhe dava apenas um vislumbre de luz. Soube prescrutar o íntimo de si e percebeu, como escreve nas Confissões, que aquela verdade, que o Deus que buscava com suas próprias forças era mais íntimo de si que ele próprio. Ele sempre esteve ao seu lado, nunca o tinha abandonado. Estava à espera de poder entrar de modo definitivo na sua vida. Como dizia ao comentar o recente filme sobre sua vida, Santo Agostinho compreendeu em sua busca inquieta que não era ele quem havia encontrado a verdade, mas a própria verdade, que é Deus, tinha-o buscado e encontrado. Romano Guardini, comentando uma passagem do 3º capítulo das Confissões, afirma: Santo Agostinho percebe que Deus é glória que se ajoelha, bebida que mata a sede, o amor que traz felicidade. Ele era a pacificante certeza de que finalmente tinha compreendido, mas também a beatitude do amor que sabe: isto é tudo e me basta. Essa compreensão, a busca pela verdade, aquilo que Valéria também falava, a busca pela verdade que Francisco buscava para si, que Agostinho buscou para si, e que na verdade se descobre dentro de si. É interessante esse trecho que fala que o Deus que buscava com suas próprias forças era mais íntimo de si que ele próprio. Deus, enquanto Criador, já nos conhecia muito melhor do que nós mesmos. Ao fazermos a experiência de ir ao encontro de Deus,
de buscar esta verdade, Ele se adianta, vem ao nosso encontro e se revela a cada um de nós como amor, a bondade. Ao encontrar esse Deus, se faz uma profunda experiência de fé, uma profunda experiência de conversão, de encontro, de encontrar a verdade e de conversão, de mudar o sentido, de mudar o caminho. Francisco encontrou o Senhor no caminho nas guerras, nas lutas, tentando defender aquilo que era a verdade para ele. Nessas incertezas, na busca pela verdade, Francisco descobre quem é o seu Senhor. Na busca pela verdade, Agostinho descobre quem é o Senhor. Nesse caminho, nesse processo, nós então encontramos, se revela quem é o Senhor. Nós precisamos também passar por essa experiência na busca incessante da verdade. Lia uma reflexão de um bispo, que não me recordo o nome agora. Não me recordo. Mas ele falava o seguinte: o cristianismo não é uma religião de místicas e de imaginações. É uma religião racional, de busca pela verdade. Não se distancia nem um pouco daquilo que é racional. É uma fé racional que busca a verdade e não explicações miraculosas, que entende o milagre como a participação de Deus na história, mas que racionaliza a sua própria vida na busca por Deus. Um Deus que pode se buscar racionalmente e não por uma imaginação, por sentimentalismos, mas um Deus que se encontra pela verdade que está na razão. Francisco buscou isso racionalmente. Agostinho buscou isso racionalmente, tanto é que é um dos grandes filósofos que vai explicar a existência de Deus através da filosofia, doutor da igreja que é Agostinho. Então, a verdade deve ser sempre buscada. O que muitas vezes afasta as pessoas de Deus, afasta da igreja, é por acreditar que a igreja não é a verdade. Ao contrário, a igreja sempre busca a verdade. Que este também seja um caminho de busca e de conversão. Ainda dá tempo? Mandar a sua mensagem do WhatsApp 99288 3596 99288 3596. Nós vamos para um breve intervalo do apoio cultural e logo nós voltamos para os últimos momentos do programa Chama Franciscana. Chama Franciscana. Programa Chama Franciscana, últimos momentos. Tô travando a língua. Últimos momentos do programa Chama Franciscana desta edição, É o momento de saudar e mandar aquele monte de abraços, Alguns nós já mandamos. Fazer uma retificação aqui, no abraço do Luiz Miguel também precisamos mandar abraço para Juliana, que está lá junto com ele escutando o programa Chama Franciscana, nesta noite de sexta-feira. Aproveitar, emendar e mandar um abraço para uma outra Juliana, que não é a namorada do Luiz Miguel, A outra Juliana, que mora em Triunfo, estado de Pernambuco, Um abraço muito especial para ela, que também não está nos ouvindo, vai nos ouvir na segunda-feira, pela internet também. Mandar abraço para Dona Lourdes, não sei se ela conseguiu conectar hoje. Mesmo, Vó Lourdes. Um abraço para Dona Lourdes, não sei se ela conseguiu conectar hoje, mas sempre sintonizada, sempre de qualquer forma ligada, mesmo que nas orações e na intenção Chama Franciscana. Eu quero também mandar um abraço para a minha mamãe, que amanhã é aniversário dela. Amanhã, dia 29 de agosto, aniversário da mamãe,
né? Quero mandar um super abraço pra ela, né? Não, ele ouviu, Valéria. O Gustavo queria saber pra que serve. Só não dou conta, só Valéria não, Gustavo. Então, Valéria, algum abraço pra mandar, Valéria? Claro, pro Deus Cides, que cuida da Ana Clara e do Liz, pra eu estar aqui. Pra minha mãe, Maria Isabel, lá do Jardim Guanabara. A minha tia madrinha, irmã da minha mãe, a Mariana. E os meus primos também. E todos os amigos que vão ouvir. E todos os simpatizantes também que vão ouvir pelo YouTube ou os próximos programas. Muito obrigada. E mais incessantemente colocá-los em oração através das irmãzinhas Clarissas do mosteiro em Marília, que elas estão 24 horas em oração pelas vocações e por nós também. Cada edição do programa eu peço a elas, aos ouvintes, mesmo que não colocaram seus nomes, mas Jesus sabe quem estava compartilhando conosco dessas reflexões, que tudo é por Ele e para Ele. Algum abraço para mandar, Gustavo? Um abraço pro pessoal de Itobi e pra todos os ouvintes deste dia. Tá se soltando, né? Aos poucos a pessoa, é aquele momento que você olha pra pessoa e não deixa ela nem pensar, né? Você se vira, fala. Bem, mas vamos rezar para encerrar, né, o Chama Franciscana desta noite. Vamos rezar ao Senhor neste mês vocacional, né, para que o Senhor inspire novas vocações ao seio da sua igreja, né? Então nós vamos rezar pedindo ao Senhor que envie vocações à sua igreja, que dê sempre mais irmãos para que possam servir a sua igreja, vocações religiosas masculinas, vocações religiosas femininas, vocações leigas, né? Vocação ao matrimônio, né? Vocação à família, né? Que nós possamos sempre mais ouvir, que mais pessoas possam ouvir este chamado de Deus. E também as nossas bênçãos, os catequistas, que domingo também será uma homenagem a eles, as nossas orações e os nossos agradecimentos também. O senhor, esse semestre, o senhor está como catequista, mas o senhor sempre, né, foi. Então, também, obrigada. E continue nesse rumo, nesse caminho, nesse percurso. Amém. Rezemos todos juntos aí então. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja,
modelo dos servidores do Evangelho. Ajuda-nos a responder sim. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até daqui 15 dias com mais Chama Franciscana. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Juravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti estavas comigo.